Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje eu resolvi tratar, talvez revisando com base no que vocês viram ontem, esse tema do campo elétrico aqui no segundo ano. Bom, então vamos dar uma revisada, ver o que é esse tal desse campo elétrico. Inicialmente a gente vai dar uma olhada no tal do campo elétrico gerado por cargas, está escrito aí pontiformes, né? Que seriam cargas pontuais, sinônimo de ponto, coisinha pequenininha. Bom, como é que eu trabalho com campo elétrico de cargas pontuais? Acho que na verdade eu tenho que voltar um pouquinho, eu vou voltar aqui para vocês, para a definição anterior de campo elétrico. Bom, que está ainda no finalzinho da frente a 02, eu trato dela lá rapidinho e volto aqui depois, beleza? Então vamos, portanto, à nossa aula teórica, né, de hoje sobre esse tema campo elétrico. Lembrando que é uma sequência, se você estiver ligado aí, a gente fez aquela revisão sobre potências de 10, notação científica e etc. E agora, e depois foi estudar a tal da eletrostática, né, cargas em repouso, a eletrostática. A gente estuda basicamente cargas em repouso. Definiu carga elétrica, falou como é que as cargas elétricas interagem, viu que existem cargas positivas e negativas, viu o processo de eletrização, né, que é por atrito, condução e indução, são os três tipos. Depois foi para a força elétrica, viu a lei de Coulomb. E o próximo tópico nessa sequência lógica, tá bom? É importante você entender a sequência no processo de construção do pensamento. A gente vai para estudar agora aqui na eletrostática o tal do campo elétrico. Vamos ver o que é isso. Já dando spoiler, o campo elétrico é quem vai mediar a interação entre esses objetos, entre essas substâncias, né, que são as cargas elétricas. Porque se você pensar a priori não faz sentido, né? Você tem uma carga, por exemplo, aqui e outra aqui. Como é que uma coisa está interagindo com a outra não tendo nada entre elas, né? Quem é que vai mediar essa interação? É o tal do campo elétrico, no caso de entidades elétricas, né? Você pode pensar, para fazer um paralelo e fazer sentido na sua mente, em objetos que têm massa. Como é que um planeta, sei lá, suponha que isso aqui seja o Sol e isso aqui, a pontinha do meu dedo, seja um planeta, né, que está orbitando o Sol. Existe uma força, né, que a gente chama de força gravitacional, que atrai o planeta, né, já que o Sol tem mais massa, e o planeta fica orbitando em torno do Sol. Quem é que vai mediar essa força? O que há entre esses planetas que faz esse processo de atração? Então a gente chama de campo gravitacional, né? Essa coisa, é quem media a interação entre essas duas coisas, no caso de objetos que têm massa, né? Na carga elétrica é parecido, só que quem vai mediar a interação, que é aquela força que a gente calcula e tal, é o tal do campo elétrico, que a gente vai definir agora, tá bom? Então vamos lá à nossa aula. Vou ter que voltar aqui um pouquinho para vocês. Isso aqui é aquela parte de exercícios, eu fiz alguns para vocês. Campo elétrico aqui, ó, nesse tópico. Bom, aqui era o gráfico da força, né? Isso a gente viu, força cai com o inverso do quadrado da distância, né? É porque a força gravitacional, a força elétrica, K constante, modo das duas cargas dividido por R ao quadrado, distância entre elas ao quadrado. Então o gráfico da força pela distância é assim. O que significa que quanto mais longe está uma carga da outra, menor a força, né? A força vai ficando perto de zero. E quanto mais próxima as cargas, maior a força. Beleza? Então isso a gente já viu. Bom, vamos aos campos elétricos. Deixa eu só tomar uma água aqui. Bom, deixa eu ver se está dando para vocês verem direitinho aqui. Ok, vamos lá então. As forças elétricas, era o paralelo que eu justamente estava fazendo para vocês, assim como as gravitacionais, atuam à distância, né? Tanto para a eletricidade quanto para a gravitação existe um campo de força que influencia corpos que estão eletrizados, no caso da eletrostática, e corpos massivos, no caso da gravidade, né? Por isso que ele colocou respectivamente. Bom, o campo ele vai desempenhar o papel de um intermediário na força entre os corpos. Era isso que eu estava falando para vocês. O campo é quem vai mediar a interação entre esses corpos. Ou seja, corpos eletrizados no caso da eletrostática, ou corpos massivos no caso do campo gravitacional.
Bom, da mesma forma como o espaço ao redor de um planeta está preenchido por um campo gravitacional, o espaço ao redor de cada corpo que está eletricamente carregado também está preenchido por um campo elétrico. Ou seja, é uma espécie, ele botou aqui, mas nada metafísico, né? Uma espécie de aura, né, que se estende através do espaço. Seria, esse campo emana daquela carga, né? Ele emana. Eu vou mostrar uma simulação computacional para vocês para tentar exemplificar isso melhor, tá bom? Bom, ocorre que tanto o campo elétrico quanto a força elétrica são grandezas físicas vetoriais, ou seja, tem, além do valor, né, que você calcula e da unidade de medida, tem direção e sentido, precisa de direção e sentido para serem definidas de maneira correta. Portanto, como eu acabei de dizer, tem módulo, direção e sentido. O valor do campo, em qualquer ponto, é simplesmente o valor da força dividido pela unidade de carga. É assim que a gente define. Então, se você quiser o módulo, ou seja, o valor do campo em um certo ponto, perto de uma carga, em qualquer ponto do espaço, basta você pegar o valor da força e dividir por unidade de carga, você tendo essas duas informações. Bom, se um corpo eletrizado com carga Q estiver sujeito a uma força elétrica em um determinado ponto do espaço, então o valor do campo elétrico nesse ponto vale E. E vai ser a letrinha que a gente vai usar para campo elétrico, vai ser força elétrica dividido pelo módulo daquela carga. Bom, de acordo com essa fórmula, se você olhar o Sistema Internacional de Unidades, força é dada em newtons e carga é dada em coulomb, né? Em homenagem ao francês lá. Então a gente descobre, portanto, que a unidade de campo elétrico é o newton por coulomb, tá bom? Antes de passar para esse tópicozinho aqui, eu vou só mostrar uma simulação para vocês, um pouquinho sobre esse tal campo elétrico que emana aí da carga, etc. Eu vou tentar mudar a cena aqui para vocês, para a cena número 3, ela tampou tudo aqui. Bom, o que é isso aqui? Isso aqui é uma simulação do campo elétrico. Nesse caso, trata-se de... A gente vai ver que o campo ele é convergente para a carga quando se trata de uma carga negativa. E ele é um campo divergente. Eu vou poder mudar isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vou inverter aqui. Esse campo que diverge da carga é chamado de... É o campo gerado por uma carga positiva. Então, essas bolinhas estariam, não existem essas bolinhas, né? É só uma maneira da gente representar para vocês. Bom, o que eu posso mostrar aqui para talvez ficar mais interessante é linhas de força, né? Que emanam da carga aí. Dá para mapear isso com linhas de força que a gente vai dar uma olhada também. Vetores do campo, ó. Dá para representar isso com vetores, né? Isso aqui é uma carga positiva, o campo sai da carga. Se eu tiver uma carga negativa, veja só, as setas convergem para a carga. Aí você pode, com esse programa aqui, você pode fazer algumas brincadeiras. Nesse caso é a carga pontiforme, né? Que é a que a gente está estudando. Você pode ter um par de cargas pontiformes, ou seja, duas cargas negativas, então elas se repelem, etc. Ou pode ser duas positivas ou duas negativas. Eu posso colocar aqui movimento ideal. Assim seria o campo sozinho, né, sem linhas de força. Então o campo é essa entidade aí, ó, que emana das cargas, tá bom? Das cargas elétricas. Deixa eu ver se tem mais alguma configuração. Linhas de força. Aqui são duas cargas positivas que se repelem, né? As linhas de força ficam dessa maneira aí. Certo? Linhas de força, deixa eu ver o que mais. Tem outros arranjos aqui, ó. Dipolo. Dipolo é uma positiva e uma negativa, né? São duas cargas que se atraem dessa maneira. Essas são as linhas de força que fazem elas se aproximar, tá bom? Mediadas por um campo elétrico, beleza? Bom, então é essa coisa aí, ó, abstrata, etc., que a gente não vê, mas consegue mapear de algumas maneiras, que a gente quer estudar e que aquela equação está explicando para a gente. Se eu escolho, deixa eu parar esse trem aqui, se eu escolher esse ponto aqui, por exemplo, mas eu precisava de uma carga só. Cadê? Carga pontiforme. Se eu escolho esse ponto aqui, onde eu estou com o cursor do mouse aqui, se eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto, eu coloco uma carga aqui.
Aí como é que eu faço? Eu pego E, segundo a equação, é força por unidade de carga. Eu pego o valor dessa carguinha e divido pego a força que essa carga está sentindo nesse ponto aqui e divido pelaquela carguinha. Eu descubro o campo elétrico naquele ponto. Tá bom? Depois vai ter outras equações que vão relacionar o campo elétrico à distância da sua fonte, da fonte geradora daquele campo. Beleza? Então vamos voltar aqui Vou fechar essa cena e voltar para o meu slide. Bom, então o campo elétrico é essa áurea aí que emana das cargas, tá bom? Isso já é bem resolvido na física, não é nada confuso não, já está bem estabelecido. Talvez para vocês seja inicialmente novo, mas o campo elétrico é essa parada aí que foi mostrada para vocês. Bom, falamos da equação, força por unidade de carga. Qualquer que seja o sinal da carguinha Q, que é a carguinha que a gente chama de carga de prova, o campo elétrico e a força elétrica vão ter mesma direção. Bom, os sentidos podem ser diferentes, mas a direção é sempre a mesma. Bom, se a carga aqui for positiva, campo e força terão também mesmo sentido, como está indicado. Se as duas forem positivas, é isso aqui que você tem representado. Caso a carga seja negativa, a carguinha, o campo de força, na verdade é a carga geradora do campo, né, que aqui está maior que zero. Bom, caso a carga seja negativa, campo e força terão sentidos opostos. Isso eu vou explicar para vocês melhor em alguns exercícios, do porquê isso ocorre, mas isso é bastante evidente. Bom, tinha um exemplo aqui, e essa parte é uma introdução ao campo elétrico. Bom, o exemplo diz o seguinte: em um certo ponto do espaço, o vetor campo elétrico tem direção vertical, sentido para baixo, isso é importante, e módulo igual a 5.000 newtons por coulomb. Ponto. Coloca-se nesse ponto uma pequena esfera de peso 2 vezes 10 a terceira newtons, que está eletrizada com uma certa carga desconhecida. Sabendo que a pequena esfera fica em equilíbrio, determine o módulo e o sinal dessa carga. Bom, aqui a gente quer equiparar um objeto que tem peso, né, usando campo elétrico. Na verdade, eu quero descobrir o valor da carga para que isso fique em equilíbrio, né? Beleza. Vamos à resolução que está aqui comentada. Bom, a força-peso ela tem direção vertical e sentido para baixo, certo? O peso, por que isso? Lembre-se que lá do primeiro ano, etc. Força-peso aponta sempre para o centro do planeta, então ela tem direção vertical e sentido apontando para baixo, conforme está desenhado aqui. Então a força elétrica ela deve ter sentido para cima, porque a esfera está em equilíbrio, certo? Beleza, está representado ali, porque ele pediu essa condição de equilíbrio. Como o vetor força tem sentido contrário ao vetor campo, a carga elétrica deve ser negativa, por causa disso aqui, ó, que está explicado aqui. Aqui, a carga deveria ser menor do que zero, tá bom? Acho que é um erro de digitação do livro aqui. Bom, certeza isso. Beleza, então isso aqui é essa condição aqui, ó. Como Qzinha é negativa, força e campo tem sentidos opostos. Veja que a força aponta para lá e o campo para baixo aqui nesse caso. Bom, a partícula está em equilíbrio, então de acordo com a primeira lei de Newton, o módulo da força elétrica deve ser igual ao módulo da força-peso. Porque segundo a segunda lei de Newton, na condição de equilíbrio, o somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Como não há aceleração, está em repouso aqui, a aceleração é zero, m vezes a dá zero, então o somatório das forças é igual a zero. Aí você fica com isso aqui, ó. F menos P igual a zero, logo F é igual a P, tá bom? Que é isso que foi escrito aqui, lá da segunda lei de Newton. Então F é igual a P. A força-peso eu sei porque ele deu ali, então você descobriu que a força elétrica vale 2 vezes 10 a menos 3 newtons. Essa informação já obtive. Bom, veja que a gente quer encontrar o valor da carga para essa condição de equilíbrio. Então a força F no equilíbrio é essa aqui, basta eu jogar ela na equação do campo elétrico para eu poder encontrar o valor dessa carga. Bom, aplicando a equação que relaciona campo e força, porque a gente tem o campo, a gente pode encontrar o valor da carga. Se você se lembrar aqui, como é que é mesmo? E é F sobre Q.
Se eu passo o Q multiplicando, eu tenho a força isolada, né? Que é o que ele fez aqui inicialmente. Força é carga vezes E. Só que a gente quer a carga, então o campo elétrico passa dividindo. Então, carga é força dividido pelo campo elétrico, que está ali, ó, 5,0 vezes 10 a terceira, mesma coisa de 5.000. Então, você tem 2 vezes 10 a menos 3 dividido por 5 vezes 10 a terceira. Isso aqui você já sabe fazer, né? Dividido 2 por 5 dá 0,4. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. 10 elevado a menos 3, mais menos, menos mais 3. Então, menos vezes mais menos, então você vai ficar com menos 3, que dá menos 6. Como isso tem que ficar em notação científica, desloca o 4 para a... deslocou a vírgula para a direita, portanto subtrai um expoente, por isso foi para menos 7. Então o módulo da carga, que é o valor de carga que essa carguinha deve ter para essa situação aqui ficar em equilíbrio conforme requer o exercício, tem que ser de 4 vezes 10 a menos 7 coulombs. E eis aqui a nossa resposta para essa condição de equilíbrio nesse exemplo aqui. Bom, então tá aí um exemplozinho sobre campo elétrico, tinha alguns exercícios. E a gente vai para campo elétrico de uma carga pontiforme, porque aqui a gente vai agora aprender a calcular o campo elétrico a uma certa distância do gerador do campo, da carga que está gerando aquele campo, né? A gente vai construir uma equação fazendo o quê? A gente sabe que E é força por unidade de carga. Eu vou escrever a expressão da força, da lei de Coulomb, e simplificar a equação e chegar numa outra expressão para o campo elétrico. Aí a gente vai ter duas expressões para o campo elétrico, tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. Campo elétrico de cargas pontiformes. Campo de uma carga pontiforme fixa. Bom, ocorre que todo corpo que está eletrizado gera, como a gente estava vendo, ao seu redor um campo elétrico da mesma forma que o corpo massivo gera o campo gravitacional e assim por diante. Bom, o vetor campo elétrico, que a gente representa com a letra E, o tracinho em cima de vetor, criado por uma carga pontiforme fixa Qzão, num ponto situado a uma distância D, ou seja, ali naquele ponto, pode ser calculado utilizando-se uma carga de prova. Mais ou menos assim, eu tenho essa carga aqui grandona, então ela está gerando um campo aqui em volta. Como é que eu faço para detectar esse campo em volta dela? Eu pego uma carguinha, chamada carga de prova, e coloco ali naquele lugar, na distância que eu quiser. Coloca ali, coloca aqui, certo? Então vai estar uma distância D qualquer. Veja que D é uma incógnita, pode ser 2 metros, 1 ano luz, isso aí que vai 1 centímetro e assim por diante. Bom, então tá aí a carga geradora do campo, Qzão, e a carguinha de prova, que é essa menorzinha aqui, Qzinho. Beleza. Fazendo isso e medindo-se a força elétrica que atua sobre a carga de prova, a gente pode determinar o campo. Bom, se a gente aplicar a lei de Coulomb, a gente já lembra, vocês devem lembrar que a força elétrica é K, módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Se você aplicar a expressão que relaciona a força elétrica com o campo elétrico, força módulo de Q vezes E, a gente vai ter o quê? Basta substituir força, né? Força é isso aqui, ó, K módulo das duas cargas dividido por D quadrado. Vai ser igual a Q vezes E, certo? Q vezes E é igual a aquilo. Bom, ocorre que esse Q aqui corta com esse, certo? Veja que aqui é a mesma coisa, se você passa dividindo, fica x dividido por x, ou seja, módulo de Q dividido por módulo de Q é 1, né? Então é equivalente a cortar aqui. Então você chega à conclusão que o campo elétrico fica sendo Q, que é aquela constante de permissividade elétrica do vácuo, vezes o módulo da carga que está gerando o campo, dividido pela distância entre a carga e aquele ponto elevado ao quadrado. Bom, ocorre que a carga de prova Qzinho não aparece na fórmula, né, do campo elétrico. O que isso traz de interpretação para a gente? Bom, a gente conclui que a intensidade do vetor campo elétrico em um ponto qualquer do espaço não depende da carga de prova, certo? Depende da carga que gerou o campo. Bom, a intensidade do vetor campo elétrico E em qualquer ponto do espaço é diretamente proporcional
aquela carga, ou seja, quanto maior essa carga, maior o campo. Isso significa dizer diretamente proporcional. E é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto mais longe, menos intenso é o campo, tá bom? Parecida com a equação da força elétrica nesse sentido, né? Bom, o vetor campo elétrico gerado pela carga Qzão é um vetor que tem a direção da reta que liga o ponto considerado ao centro da carga e tem sentido dependente do sinal da carga Qzão geradora desse campo, né? Mas não depende do sinal da carga de prova. O campo elétrico depende, o sinal dele depende apenas do sinal da carga geradora. Se ela for positiva, o campo diverge dela, que nem a gente viu lá no simulador. Se a carga for negativa, o campo converge para esse conjunto de carga aqui. Bom, se a carga Qzão, ele tá resumindo isso aqui, ó. Se a carga Qzão for positiva, o campo elétrico será de afastamento, que eu chamei de divergente. Se a carga Qzão for negativa, o campo será de aproximação, chamei de convergente, tá bom? E aqui está o outro caso, ó. Carga positiva, veja que o campo aponta saindo, né? A linha de força do campo elétrico. E a linha de força do campo elétrico, no caso dessa carga geradora do campo ser negativa, aponta para dentro dela. E se você tiver várias cargas pontiformes fixas, né, paradas, lembre-se que a gente está na eletroestática, estudando cargas em repouso. Aí você pode se perguntar, e elas em movimento? Aí é outra história. A gente vai estudar também, mas começa a ficar mais abstrato quando eu coloco as cargas para se movimentarem. Cargas em movimento vai dar origem, inclusive, já dando spoiler para vocês, a tal da corrente elétrica, né? Por exemplo. Bom, cada carga elétrica cria um campo elétrico ao seu redor, certo? Isso a gente sabe. Veja que agora a gente quer entender se eu tiver um conjunto de cargas fixas, um monte, como é que eu faço as contas? Bom, cada carga elétrica cria um campo elétrico ao seu redor, certo? Quando a gente tem várias cargas, Q1, Q2, Q3, até a Qn, enésima carga, teremos vários vetores de campo elétrico. E1, E2, E3 e En, cada campo associado a uma carga dessas. Bom, o vetor campo elétrico resultante será obtido pela soma vetorial dos campos de cada carga, ou seja, o campo resultante será, o vetor, né, campo resultante será o vetor gerado pela 1, vetor campo elétrico pela 2 e até a enésima carga. Observe que é uma soma de vetores e não uma soma de módulo de vetores. Tem um tracinho ali em cima. Portanto, devemos utilizar as regras de adição de vetores, que é um pouco mais chatinha do que uma soma algébrica. Beleza? Bom, aqui tem um exemplo que eu vou resolver com vocês e a gente encerra praticamente essa aula teórica. Quando a gente tiver aula novamente, eu vou resolver alguns exercícios com vocês, caso, evidentemente, sempre a gente tem dúvidas, essas coisas são novas, né? Eletricidade, e vocês têm contato aqui inicialmente no segundo ano, então eu entendo que isso aparentemente é um pouco complicado, a gente vai fazer exemplos, exercícios para esclarecer as coisas direitinho. Então vamos a esse exemplo aqui, diz o seguinte: determine as características do vetor campo elétrico resultante no ponto P, sabendo que a carga QA, que está aqui, vale menos 6 microcoulombs, micro é 10 a menos 6, lembrem-se disso, portanto vejam a carga negativa. QB, Qzão B, é de 2 microcoulombs, positiva. A distância entre A e B é de 1 centímetro e a distância entre B e um ponto P qualquer é de 3 centímetros. Considere que as duas cargas estão situadas no vácuo, para evitar a fadiga, só porque no vácuo? Porque nesse caso a constante de permissividade elétrica é a permissividade elétrica do vácuo, né, que é o K0, 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então veja o que ele pediu, ó, determine as características do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Eu quero descobrir as características do vetor campo elétrico no ponto P. Vamos ver como é que a gente faz isso. Resolução. Bom, inicialmente a gente vai representar os vetores campo elétrico criados pelas cargas QA e QB, né, que é quem estão gerando campo ali. Como essa aqui é positiva, né, ela vai estar, o campo diverge dela, sai assim, né, sai dela assim. Então no ponto P o campo gerado por B passa assim, para lá, certo? Porém, QA é negativa, portanto o campo de QA está convergindo
para ela, tá bom? Então o campo de QA vai estar apontando para a própria carga A, beleza? Está representado aqui, está aqui o ponto P, carga gerada por A, campo gerado por A está representado por essa seta vermelha aqui, e o campo gerado por B por essa outra seta aqui, beleza? Bom, vamos calcular agora os módulos em separado desses campos. Os módulos a gente sabe calcular, sabe? Aqui a equação aqui, ó. E, campo elétrico, K Qzão sobre D quadrado. Então dá para calcular separadamente o módulo de cada um. Vamos ver como é que é isso. Bom, para carga A primeiro, basta você pegar a constante permissividade do meio, o valor da carga e a distância de A até o ponto P, passar para metros e elevar ao quadrado. Tem que estar tudo no SI aqui para as contas sair certinho. Então a constante 9 vezes 10 a nona vezes o módulo da carga, né? 6,0 vezes 10 a menos 6 é 6, né? É isso mesmo. Menos 6 vezes 10 a menos 6, que é microcoulombs, né? Lembra que tem que vir o valor positivo, porque é o módulo dividido pela distância ao quadrado. A distância entre A e o ponto P é 1 centímetro mais 3 centímetros, dá 4, né? Lembra que tem que passar isso para metro, então divide por 100, dá 4 vezes 10 a menos 2, já escrevendo em notação científica. Tem que levar ao quadrado, tá aqui. Ó, quando você resolver aqui em cima, 9 vezes 6, 54, multiplicação de potência mesma base, conserva a base, somos os expoentes, vai ficar 9 menos 6, que dá 3 positivo, e aqui embaixo, potência de potência, né? 4 ao quadrado, 16, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. 54 dividido por 16, aproximadamente 3,4. Divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então você vai ficar com a seguinte coisa, fica assim, ó. 10 elevado a 3 menos 4, menos vezes menos mais. Então vai ficar 3 mais 4, que é 7. Então o módulo do campo elétrico gerado por A no ponto P vale aproximadamente 3,4 vezes 10 a 7 newtons por coulomb. Beleza? Bom, o campo elétrico no ponto B é análogo, muito parecido, você vai mudar os números. Então, se você pega o esquema, tá fofo, porque os exercícios são todos bastante parecidos. Bom, o campo gerado por B no ponto P. Então, eu vou precisar dessa distância, do valor da carga geradora do campo, que é B, e da constante permissividade elétrica do vácuo, né? 9,0 vezes 10 a nona vezes 2 vezes 10 a menos 6. Por que 10 a menos 6? Porque tem um micro aqui, ó. E a distância, 3 centímetros, de novo, passa para metro, 3 vezes 10 a menos 2, eleva ao quadrado, porque a equação manda elevar ao quadrado. Resolve, 2 vezes 9 vai dar 18. Aí já deu uma simplificada aqui, porque aqui tinha dado 3 ao quadrado, 9. Tem uma Paranauê aqui, 3 ao quadrado dá 9. Parece que o cabra errou aqui, vamos ver. Porque 9... Ah, tá. É isso mesmo, ó. 9 vezes 2 é para dar 18, né? Então tinha que ter 18 aqui. Então tem um erro de digitação. 18 vezes 10... A terceira, tá certo a potência. Mas ali é um 18 no lugar do 9. Né? 9 vezes 2, 18. Isso, dá 18. Beleza. Deixa eu anotar aqui, Fé. Minha calculadora não estava querendo ligar. 18. Aqui embaixo, potência, 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 2 elevado ao quadrado, 10 a menos 4. Beleza. Então, na verdade, aqui é para ser 2, né? É 18 por 9, que dá 2. 2 vezes 10 a sétima. E não 1. Mas beleza, vamos fazer as contas com o valor que ele deu aqui. Vamos fazer com certo, né? Que é 2. 2 vezes 10 a sétima. Então lembra aí, ó, o livro errou a digitação aqui do esquema e a resposta aqui é 2 vezes 10 a sétima. Só isso. Bom, esses são os valores do módulo do campo elétrico, ou seja, o valor do campo elétrico puro. Como os dois vetores EA e EB têm a mesma direção em sentidos opostos, o campo elétrico resultante de R é só a subtração desses dois vetores, tá bom? Então, ER será EA menos EB. Então, EA 3,4 vezes 10 a sétima menos 2 vezes 10 a sétima, né? Lembra que não é 1 não. Então, isso vai dar 1,4 vezes 10 a sétima Newton por Coulomb e não 2,4.
Então, módulo 1,4 vezes 10 a sétima, já corrigindo Newton por Coulomb, a direção é da reta que liga as cargas ao ponto, a direção, nesse caso, é sempre essa, e o sentido aproximando-se das cargas, né? Veja que o vetor, quando você faz a soma vetorial, ele dá a resultante para lá, certo? Apontando, aproximando-se das cargas. Então, se você colocasse uma carguinha de prova aqui, ó, nessa situação, aí, na verdade teria que ver a força, né? A gente está olhando só para o campo elétrico. Então, o campo elétrico aponta o resultante dessas duas cargas, aponta para elas duas. Beleza? Então, esse é o exemplo que a gente tinha para fazer. Vocês vão ter alguns exercícios aí para vocês tentarem implementar essa teoria. E a gente volta aí logo depois com mais aulas de física. Um forte abraço a todos. Falou, valeu, tudo de bom e até a próxima.